A paz do Senhor Jesus, meus nobres e muito queridos irmãos, Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Davi Ramos, o vosso conservo. Servo de Deus, primeiramente quero lhe desejar uma ótima quarta-feira, cheia do poder de Deus e da graça do Espírito Santo. Meus irmãos, nós vamos trabalhar mais uma série que tem como tema o resgate. Todo mundo precisa de um resgate. Mas antes de eu comentar alguma coisa aqui sobre o resgate, que Deus já tem colocado em meu coração, você que é novo aqui no canal, se inscreva, tá bom? Para nos ajudar a crescer o canal. E também ative o sininho, tá certo? Deus continuará te abençoando. Deixe o seu like e é importante também o seu comentário, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. E como eu já havia dito, estamos iniciando mais uma série que tem como tema o resgate. Todo mundo precisa de resgate. Em alguma área da sua vida precisa de um resgate. E eu quero ter como base hoje aqui, nesta quarta-feira, Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 20, e o versículo 28, que diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, nós estamos aqui iniciando essa série sobre resgate. Mas primeiramente nós temos que entender a etimologia, tá certo? Da palavra resgate. Então primeiro nós temos que entender o que realmente trata o resgate. Então dentro do hebraísmo original, o resgate nada mais é, tá certo? De você pagar uma dívida em pró de algo. Então eu tenho aqui algumas definições para que você venha, tá certo, anotar, venha guardar, para você saber de fato o que significa o resgate. Então, resgate nada mais é do que alguém, tá certo, se comprometer a pagar uma dívida. Alguém que quer, tá certo, comprar um escravo, quer remir um escravo, quer libertar, que é a redenção aqui, tá certo? Libertação é redenção. Então, o resgate é isso, pagar o resgate. E na verdade, Deus, quando olha para a sua criatura, Gênesis capítulo de número 1 e o versículo de número 26. Então o Senhor disse assim, façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. É bem verdade que Deus ele fez o homem conforme a imagem e sua semelhança. O homem, tá certo, dentro da sua personalidade, o homem com os atributos comunicáveis de Deus, que é podendo amar, podendo abraçar, podendo perdoar, tá certo? Então podendo, tá certo, comunicar-se. Então Deus ele criou o homem para que o homem vivesse bem. Mas é bem verdade que o pecado acabou com esse projeto humano, tá certo? Que Deus colocou sobre o homem. E interessante é que o homem se tornou escravo do pecado. O homem se tornou escravo da morte. O homem se tornou escravo do diabo. Então, a penalidade para o homem seria a morte, seria a escravidão eterna. Então Deus, pela sua eterna sabedoria, então Deus ele nos dá, tá certo, esse resgate. O resgate aqui é importante você saber que esse preço que foi pago, isso aqui é um introito para você entender, esse preço que foi pago não foi qualquer preço, não foi qualquer pessoa. Então lembramos-nos, tá certo, que quando eu falo de resgate eu estou falando de pagar. E Deus ele deu uma ordem aos israelitas quando ele diz assim, para matar sempre um novilho, um animal, uma pomba, tá certo? Para quê? Para morrer. O animal morria no lugar, tá certo? No lugar da pessoa. Então a pessoa cometia o pecado, aí vinha um animal e ali era feito todo aquele sacrifício. Então havia expiação, havia o propiciatório, então tudo isso daí acontecia, que era a propiciação. Então nós olhando para tudo isso, a gente começa a ver, então na verdade o resgate e o remir, o que seja, ele não anula, tá certo, a dívida. Pelo contrário, o resgate ele paga totalmente
a dívida, porque não anulou, mas pagou. Jesus não veio anular a nossa dívida, Jesus veio pagar a nossa dívida. É aquele grito que ele deu lá na cruz do Calvário, né? Tetelestai, Pai, já está tudo pago. É o tetelestai, tudo maiúsculo. Então Jesus, ele deu esse brado, né, dizendo: Pai, já está tudo pago, já está consumido. Então isso é que nos garante a vitória. E é importante nós também entendermos que o resgate, além de ele não cancelar essa dívida, mas sim ele pagar totalmente a dívida, ele também nos dá o direito, tá certo, de livre acesso a Deus. Então o homem não tinha mais o livre acesso a Deus, mas o apóstolo Paulo, ele nos dá, tá certo, as instruções bíblicas, e ele também fala em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram, todos estavam destituídos, todos estavam longe de Deus. Mas o que o resgate fez? O resgate só não pagou a sua dívida, mas como ele também te deu um livre acesso diante de Deus. As pessoas que muitas vezes não têm conhecimento bíblico, elas querem te julgar, elas querem te condenar, e elas querem falar que você não tem direito disso ou daquilo. Pelo contrário, Jesus pagou a sua dívida, Jesus perdoou os seus pecados, Jesus, ele foi substituído. Então era para você morrer, era para eu morrer, mas Jesus morreu no nosso lugar. Resgate é isso. Então resgate é pagar a dívida do escravo, ou seja, livrar o escravo daquela situação, livrar a pessoa da morte. Foi o que Jesus fez, foi o que Jesus fez por mim e por você. Então quando eu falo de resgate aqui, eu estou falando de algo extraordinário. Eu estou falando, então você olha bem, você que de repente já viu algum acidente pela rua, você já viu alguma colisão, alguém sendo atropelado, alguma coisa do gênero. Você vê que a pessoa está lá impossibilitada de andar, está impossibilitada de caminhar, está impossibilitada de falar. Aí quando você escuta o barulho da sirene do resgate, você fica aliviado. Jó falou assim: eu já achei resgate. Então nesta manhã de quarta-feira eu quero dar essa introdução a você, dentro de uma série que vamos desenvolver, muito interessante e muito boa, tá certo? Então sobre o resgate. Então lembrando, o resgate ele não cancela a dívida, o resgate ele paga totalmente a dívida. Deus continue te abençoando, Deus continue te livrando. Lembrando do que Jesus fez lá em João capítulo 8 e o versículo do 1 ao 11, aquela mulher adúltera, vieram trazer ela, toda pecadora. Sim, é verdade. Então, mas dentro da lei de Moisés, Jesus olhou e falou para aqueles homens: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E quando eles, tá certo, se desarmaram e foram embora, Jesus olhou para ela e falou: mulher, os teus acusadores foram embora, eu não vou te condenar, vá, mas não peque mais. Então o segredo aqui é não pecar mais, tá certo? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre. Você já foi comprado, você já tem um dono, e o dono chama-se Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre. Que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue te guardando. Lembre-se, recuar nunca, desistir jamais e avante sempre. Lembrando que nós estamos na série de resgate. Então fique ligado conosco, porque você vai aprender muito sobre resgate, tá certo? Resgate bíblico. Deus te abençoe, te guarde e te livre.